Olá, pessoal. Então, dando sequência aqui ao nosso trabalho, que é um trabalho nesta semana um pouquinho mais revisional, eu queria então trazer para vocês algumas atividades que eu acho que podem ser bem proveitosas para a gente entender. Aqui no nosso material didático tem um mapa bem interessante que a gente já usou alguns momentos, né? Que mostra a divisão do Império Romano e tem um foco específico em Constantinopla. Eu queria retomar até esse mapa, ó, porque ele mostra um elemento bem bacana aqui, que é aquilo que a gente vem falando, a importância de Constantinopla como passagem, né, para o Mar Mediterrâneo, do Mar Negro para o Mar de Mármara. Então é uma exposição estratégica muito legal, tal. Tem muitos filmes, séries que falam sobre isso, né? E aqui eu queria justamente vir aqui com vocês, ó, depois desse nosso é, é, material de síntese, né? Ver um pouquinho sobre essa formação do Império Romano do Oriente. A gente não pode perder isso de vista, né? Como é que esse Império Romano do Oriente ele é formado? Porque a gente está falando que tem do Oriente e do Ocidente, a gente não está falando, então, por que ele foi formado? Então, lembrar que no século IV, o imperador Constantino, ele constrói a cidade de Constantinopla, então lembre-se sempre desse nome, né, Constantinopla e Constantino, que foi justamente no local da colônia grega de Bizâncio. Em 395, ainda no final do século IV, com a morte de Teodósio, o Império Romano então é dividido entre os dois filhos, formando o Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente, certo? Então lembrar disso, lembrar desta divisão e lembrar desta transformação que o imperador Constantino acabou gerando ao construir a cidade ali no local dessa colônia grega. A gente falou muito de Bizâncio, né? E de Constantinopla, então tá aí essa relação. Então essa é a formação do Império Romano do Oriente. Antes nós tínhamos um império e essa divisão então ela é administrativa para facilitar um pouco mais essa divisão, certo? Eu queria avançar então aqui para uma outra questão que eu acho que pode ser bem interessante, que é essa questão aqui de número 8, para a gente assinalar três alternativas que discorrem corretamente do imperador Justiniano. A gente falou bastante dele na outra aula. Pode ser que aqui, ao realizar essa atividade aqui, a gente encontre também outros elementos para falar sobre Justiniano. Então, letra A, ele foi líder de toda a Igreja Católica? Não, a gente sabe que não. A gente sabe que neste período da ascensão de Justiniano, ele já vivia um período de divisão das duas igrejas, tanto a igreja de Constantinopla quanto a igreja de Roma. Então ele não foi líder de toda a igreja católica, certo? Na letra B diz que ele reorganizou as leis romanas em uma compilação conhecida como Corpus Juris Civilis. A gente viu isso no material, né? Uma das características do direito romano é essa organização das leis no chamado Corpus Juris Civilis, não é isso? Que é o direito das pessoas. A letra C diz que ele foi líder do Império Bizantino e protetor da Igreja Bizantina. Está correto. Exatamente. Esse foi o trabalho que ele fez principal, né? De proteger a Igreja Bizantina, o que acabou gerando, ao final das contas, uma divisão entre Igreja Católica Romana e Igreja Católica Ortodoxa. Sofreu resistência da população, a exemplo da revolta de Nica. Sim, havia também insatisfação com situação de desigualdade social, cobrança de impostos, tudo isso. Então, embora Justiniano tenha sido um imperador muito importante, ele vivenciou também alguns momentos difíceis ao longo do seu momento de poder. Né? Então é interessante a gente observar isso aí, um pouquinho do imperador Justiniano que a gente falou em outros momentos. Bom, dito isso, tem mais uma atividade aqui que eu queria destacar com vocês, que é a atividade de número 13, que tem um fragmento de texto para a gente completar as lacunas. E é bem interessante esse trecho aqui. Ó. Ele diz o seguinte: com o passar dos séculos, desenvolveram-se muitas diferenças entre a Igreja Bizantina e a Igreja Romana. O Papa resistia às tentativas de domínio do imperador bizantino e os bizantinos não queriam aceitar o Papa como chefe de todos os cristãos. As duas igrejas discordavam em relação às cerimônias, dias santificados, adoração de imagens e direitos do clero. O rompimento final ocorreu em... A igreja cristã dividiu-se em católica no e grega no Oriente, divisão que perdura até hoje.
Então aqui a gente quer saber qual é o ano que acontece o rompimento final e como que ela se divide, a nomenclatura de divisão. Mas o que eu quero chamar a atenção antes da gente ir para a divisão em si é lembrar que a divisão de Império Romano do Ocidente e do Oriente é decisiva para que aconteça a divisão entre a Igreja, tá? Então, se não tivesse essa divisão entre Império Romano do Oriente e do Ocidente, com as diferentes culturas formando em volta dessas duas vertentes da Igreja, talvez não tivesse tido essa cisma, né? Essa separação. Mas ela é uma separação que não é só política, ela é cultural também. Então, o ano que ocorreu a divisão definitiva é o ano de 1054, o início, então, do século XI, certo? Não vamos confundir a existência de duas vertentes da igreja com o ano da divisão total. Essa divisão total é 1054. Então, a igreja cristã dividiu-se em católica no Ocidente e ortodoxa grega no Oriente, certo? Então, essa é a divisão. 1054, Ocidente e Ortodoxa. Essa é a divisão, então, que explica as diferenças entre a Igreja Católica no Ocidente e no Oriente. Lembrando que isso é relacionado diretamente com o Império Romano do Oriente e do Ocidente. Certo, pessoal? Então, essas são algumas das atividades que eu queria destacar com vocês, que eu acho que elas podem ser bem interessantes para a gente retomar alguns dos nossos conhecimentos aí. Então, um abraço e até as nossas próximas aulas.